Bom dia a todos. Que alegria estar aqui com vocês, né? Eu hoje não estou no meu melhor dia, passei uma semana bem difícil, os reflexos no corpo se somatizaram, né? Então, eu vou pedir atenção redobrada da parte de cada um de vocês, né? Vibrando para que a gente consiga desempenhar, né, esse papel de vir trazer um ensinamento, uma reflexão nesta manhã. Eu costumo dizer para vocês que eu não me considero palestrante, não, né? Eu faço um estudo junto com vocês e é assim que eu me vejo nesse momento, né? É uma preocupação de seguir uma linha de raciocínio, onde a gente desenvolva um começo, um meio e um fim. Só que é um desafio quando a gente prepara algo, porque a gente, por mais que a gente se esforce em se colocando como é que o público vai receber aquilo que a gente preparou, a nossa mente cheia de ideias, de vivências, precisa ficar falando, volta, porque se você ficar abrindo muito parênteses, o público não está te acompanhando, né? Porque está passando isso só dentro da minha cabeça. Então, por favor, se algum momento isso acontecer e eu começar a devagar aí, me tragam, né? O Alan pode levantar uma plaquinha, levanta a mão, fala menos, enfim. Ou até mesmo vocês, espera um pouquinho, mudou de slide, mas eu fiquei um pouco na dúvida, né? Daquilo que você falou antes. Hoje, em especial, após a palestra, nós vamos ter uma reunião que o convite ele se estende primeiramente aos pais, né, que é o nosso compromisso primeiro, né, em relação à evangelização infanto-juvenil, né, porque para a gente a evangelização tem muitos aqui que são os nossos evangelizandos adultos, que fazem parte com a gente em grupos de estudo. Então, logo após a palestra, nós teremos esse momento que vai ser um bate-papo que pode dar continuidade a essa palestra. Então, quem, de repente, ficou curioso, quer falar alguma coisa, não compreendeu, eu estendo o convite para que vocês fiquem, logo após terminar, na verdade, os passes, para a gente trocar uma ideia, né? Falar um pouquinho do que é autoconhecimento. Olha o meu desafio. Eu queria trazer para vocês, hoje, né, meu objetivo de estar aqui é compartilhar com vocês como é a nossa metodologia de ensino aqui na casa em relação à evangelização. Pronto, lançado o desafio. Aí sempre vem a pergunta, como que eu vou fazer isso, né? Então, vamos imaginar que esse seria um texto inicial que eu preciso me aprofundar com vocês, né? Então, eu escolhi esse texto e, a partir desse texto, a gente vai construir algumas reflexões pautadas no quê? Em como a gente viveu o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, à luz da doutrina espírita, que é uma ciência que nos demonstra o tempo todo mecanismos, recursos para a gente compreender os ensinos de Jesus, compreender quem somos e, a partir daí, acontecer a transformação. Todo mundo, pelo menos, entendeu essa introdução, né? Aí, para isso, além, é lógico, de conhecer o Evangelho, enfim, eu escolhi 2 livros para pautar a minha reflexão. Então, Conflitos Existenciais, que vai ser o carro-chefe da palestra de hoje. É um livro da psicografia de Divaldo, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo. Tá? Neste livro, a gente encontra a raiva, culpa, ressentimento, todos os nossos conflitos existenciais, explicados à luz da psicologia que Joana de Ângeles se especializou já no plano espiritual, junguiana. Tá? E aqui na casa a gente segue a metodologia lá de Sacramento, então também pautado no livro Sentimento é a força do Espírito. Tá? Então, as nossas reflexões nessa manhã, por exemplo, esse texto já é lá do texto de Sacramento, né? Então, é muito importante a gente começar a fazer a nossa reflexão dessa manhã, entendendo que todos nós temos uma anterioridade.
Antes de estarmos aqui, lembrando, para que eu não sei quem está chegando aqui pela primeira vez e não conhece o Espiritismo, toda reflexão que a gente faz, a gente parte do princípio da lei da reencarnação. Então, se nós espíritas temos a lei da reencarnação, a gente sabe que nós não estamos aqui pela primeira vez e que provavelmente não será a nossa última também. Que temos muitas aquisições ainda a serem feitas, a serem conquistadas e construídas pelo nosso espírito. Então, a gente parte do princípio que hoje eu sou reflexo de tudo que eu já vim vivenciando. E o Alain gosta muito de falar, né, de nos lembrar que hoje eu sou a melhor pessoa que eu já fui em todas as outras minhas reencarnações. Eu sou a melhor construção. Então, se hoje eu sou o melhor e já me reconheço com um monte de dificuldades, de limitações, imagina como eu fui há tempos atrás, né? Então, é uma ótima reflexão isso que a dona Isaura colocou. Quer dizer, se hoje eu sou reflexo de tudo que eu já construí, as minhas dificuldades, ela está pautada em alguma coisa. E aí, essa alguma coisa, a gente vai chamar de escolhas e decisões que eu já fiz. Porque toda escolha, toda decisão que eu faço, gera uma consequência. E aí, a gente se esquece que o que incomoda não é fazer escolha, né? Mas incomoda a gente ter que lidar com a responsabilidade das consequências das nossas escolhas. Por que isso? Porque pela nossa imaturidade, e às vezes pelos nossos impulsos, pelas nossas precipitações, a gente não pensa nas consequências, a gente sai agindo, sai decidindo, sai escolhendo. Só na hora em que vem a consequência é que a gente para pensar, eu acho que também não para pensar. A gente para reclamar que a dor está nos incomodando. É assim com vocês também? Posso colocar vocês nessa mesma linha de pensamento que não é meu, é nosso, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesta manhã. Como é que a gente tem se construído e quais são os recursos que o Espiritismo me oferece para eu fazer novas construções. Parece simples, mas a gente sabe que não é, tá? Bom, por isso, então, o nosso lema central vai ser conhecer a verdade. Conhecendo, a gente usando nossa linha de pensamento, fica mais fácil para a gente fazer essas novas construções. Fica mais fácil, não quer dizer que é tranquilo para a gente viver assim, com essa tranquilidade nas novas construções, tá? Bom, então, para a gente começar a falar da verdade, eu já falei da lei da reencarnação, e nós vamos também colocar assim, ó, Deus acima de tudo. Um Deus, né, que não é punitivo, que não nos castiga. Ah, Renata, eu tenho dúvida desse tal Deus aí. Até nos grupos de estudo, a gente, mesmo sabendo, a gente tem dúvida, né? Porque leva um tempo para a gente também desconstruir essa imagem de Deus que passaram para a gente. Tá? Talvez eu fale com mais facilidade porque eu já venho há algum tempo fazendo essa desconstrução. Hoje, para mim, Deus é um Deus realmente de misericórdia, de amor, e Ele é muito justo. Ele nos oferece exatamente aquilo que nós precisamos para dar conta das escolhas que nós fizemos. Então, se nós estamos aonde nós estamos, nós precisamos ter a certeza de que essa foi a nossa construção. E que Deus não é culpado por nada. Deus nos ama. Está sempre pronto para nos oferecer uma nova oportunidade para a gente se reencontrar no caminho. Então, para a gente, Deus é justo. Então, a gente vai partir já desde aí, nessa verdade. Para que ela comece a nos libertar das ilusões, principalmente que o mundo materialista nos oferece. Tá? Então, a primeira verdade, esse Deus, Jesus como modelo e guia espiritual para cada um de nós. O único ser perfeito que reencarnou até hoje. Por isso que ele nos serve como exemplo de como viver bem. Qual é a melhor conduta?
Quando a gente tem dúvida, e tenho certeza que a gente tem dúvida várias vezes durante o nosso dia, a gente para um pouquinho e já tenta relembrar essa imagem de Jesus. Como que ele reagiu quando ele estava com aquela mulher conversando lá no poço, que não poderia conversar com ela? Como ele falou com a mãe de Pedro quando ela questiona tal situação? Por isso que é importante eu também estudar e conhecer a vida de Jesus e esses mecanismos do Espiritismo, tá? Então, toda a nossa construção nessa manhã é pautada em estudo, tá? Porque sem estudo eu não faço essa reflexão toda. O meu pensamento vai ser um pensamento do mundo, construído com as coisas que a gente está super acostumado, né? Na escola, nos cursos que a gente faz, enfim, tá? E aí, a grande revelação de que eu sou espírito, né? Então, nós somos espíritos nessa experiência na carne. E essa carne é como se fosse uma roupa que a gente troca de acordo com uma necessidade, por exemplo, de uma estação nova. Se eu estou no inverno, eu vou usar um tipo de roupa. Se eu estou no verão, eu vou usar outro tipo de roupa. Ou a gente troca por uma necessidade de um local que eu estou. Se eu estou num clube, a roupa vai ser diferente. Se eu estou na casa espírita ou se eu tenho uma festa vestido socialmente. Então, eu sou um espírito que trago uma necessidade de um corpo diferenciado mediante a necessidade traçada para mim dentro do meu planejamento reencarnatório, tá? Daí, então, né, essas várias reencarnações, várias experiências, essas múltiplas existências, porque a gente tem a lei da reencarnação, né? E não podemos nos esquecer que, quando a gente fala em reencarnação, existe um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório, nós temos a liberdade, juntamente com uma equipe de espírito, de escolher o que eu vou fazer na próxima reencarnação. Por que é que eu preciso estar naquela família, frequentar aquela casa espírita, ter aquele tipo de trabalho? Então, tem um planejamento que é necessário para o meu desenvolvimento naquela etapa evolutiva que eu me apresento. Quando eu reencarno, eu tenho, então, que resistir ou ceder às coisas que me chegam, porque eu já tive a liberdade de escolher que eu precisava passar por aquelas provas, por aquelas situações, por aqueles desafios. Quando os desafios me chegam, eu sou livre para escolher se eu vou ceder aquilo ou não. Um exemplo. Tive por muitas vidas dificuldades com os vícios, ligado principalmente ao uso de drogas. E está muito difícil, eu consegui, fui me eliminando, fui evoluindo aqui. Eu chego nessa reencarnação, eu peço uma prova muito difícil. Eu vou morar num lugar, numa favela, onde lá vai existir o tráfico de droga. A tentação vai estar, eu vou estar vulnerável a ela o tempo todo. E então, para mim, isso vai ser uma prova se eu vou resistir ou ceder aos velhos hábitos. Lembra que nós iniciamos falando que nós temos uma anterioridade? Essa anterioridade fala das nossas escolhas passadas. Então, ao reencarnar, a gente traz os nossos instintos e as nossas velhas tendências do passado, que elas estão gritando dentro da gente, pedindo para a gente olhar. E a gente não olha, a gente se acomoda a ela e repete, porque é mais fácil repetir. É mais fácil para a gente, porque não há nenhum tipo de esforço repetir padrão. Concordam? O mais difícil para a gente é, eu reconheço esse padrão, mas agora eu me esforço porque esse padrão não me serve mais. E eu quero mudar.
Poxa, se nós fazemos isso diariamente, a vida toda, reencarnações e reencarnações, nas conquistas materiais, a gente já sabe como fazer essa escolha. Eu tenho um carro e desejo comprar outro. Sair desse padrão, né? Poxa, quantos anos eu estou com um carro aí que tem que ficar subindo o vidro manual? Eu passo calor. Eu sou da época que a gente era criança, que tinha aquela briga de virar o quebra-vento para ver quem ia ficar com mais... Era o ar-condicionado da época, né? Ele tinha uma condição, né? E a gente quer sair desse padrão. E nós já conquistamos um carro melhor. Deveria ser assim a nossa vontade também para as conquistas materiais. O que eu falei? Materiais, eu repeti? Morais, eu ia falar. Ou espirituais. Tá? Então, se é igual, o que me falta? Talvez eu conhecer o que eu preciso construir, para eu ter força e fazer essas construções. Eu vou passar um vídeo agora, que vai ser um vídeo teórico através da música. Tá? Quem quiser acompanhar a música, ouve. Quem quiser acompanhar os slides, vai ter um monte de informação. Eu fiz isso de propósito, para estimular vocês. Pode ter certeza que naquela propaganda da Coca-Cola, a gente vai gravar aquilo que não está passando, né? É a mesma coisa aqui. O seu cérebro vai registrar um monte de informação, você não vai estar consciente, mas não tem problema. A gente tem uma longa vida para depois estudar isso, se for do nosso interesse. Ok? Se quiser... Sou espírito, ser absoluto e inteligente. Tenho vida, sou ouvida, tenho vontade, pensamento. Sou espírito, livre encarnado. Sou espírito, procurando dia a dia melhorar. Quero um corpo para trabalhar, instrumento do meu querer. Programo minha vida para crescer e trabalhar.
Então, para estruturar essa metodologia, né, essa equipe do professor Eurípides Barçanufo, vocês viram quanto conteúdos? E são conteúdos que geralmente também vêm através de desenhos para a gente ir vendo o influxo dos nossos pensamentos, né? A carga quando a pessoa tem os pensamentos mais inferiores conectados assim, enfim. Então tem muito estudo mesmo, né, para que a gente possa compreender essa transformação que a gente precisa realizar. Então, se eu sou espírito em uma nova experiência reencarnatória, quando a gente olha para o espírito, olha quanta coisa a gente traz. A gente tem necessidades, tem já potenciais adquiridos, tem uma condição psíquica, tem tendências e instintos, que, como eu disse, ao reencarnar. Temos aqui, então, a estrutura de uma personalidade que é pautada nessa anterioridade, né? A personalidade para a gente é aquela roupa adequada que eu preciso ir para algum lugar. Então, eu estou hoje como uma mulher que tem tal tipo de olho, tal cor da pele, que tipo de tendência. Então, a nossa personalidade fala das construções do nosso espírito. Diz o Evangelho que a personalidade é algo que a gente tem que combater. É o lado ruim do espírito. Nossa, olha quanta quebra de paradigma, né? Então, a nossa personalidade é exatamente aquilo que a gente precisa trabalhar. Sabe quando a pessoa diz assim, nossa, a minha personalidade é forte, quando eu tenho uma opinião, eu tenho mesmo. Nossa, quando eu passo por tal situação, talvez aí já está um indício do que você precisa trabalhar. Porque se você tem uma personalidade forte, isso pode estar demonstrando um alto vínculo com o seu orgulho, com as suas vaidades, com as suas verdades, e mostra para você, então, refletindo nos seus convívios com as outras pessoas, a intolerância às diferenças, a incapacidade de perdoar, um egoísmo exacerbado, e por aí vai. Então, é o lado doente da gente, é a nossa personalidade. Isso no nível sutil, né? Agora, no nível mais denso, é quando já vai essa personalidade, não vai encontrando recursos para se autotrabalhar e se autotransformar, ela vai somatizando e o corpo, então, denuncia essa fragilidade emocional. Tudo bem? Conquistas, então, do espírito, habilidades que já foram desenvolvidas, potencialidades da alma a serem despertadas. Eu trago também coisas para serem despertadas ainda. Eu não sou um ser já perfeito. Então, eu preciso despertar. E a gente sabe que está tudo dentro da gente, né? Na nossa consciência estão as leis e no nosso coração estão as virtudes aguardando a serem despertadas, né? E não é por um acaso que, quando a gente fala em vontade, é o chakra que vibra, é o chakra do coração, né? Então, a gente vai vendo se isso tem sentido para a gente e está muito mais ligado ao nosso instinto, às nossas verdades. Mas, para que a gente consiga entender essa vontade, é preciso ter construções mentais, para que a nossa escolha, os nossos caminhos sejam seguros. E é disso que a gente vai falar, se der tempo, nesta manhã, né? Bom, então aí as oportunidades de reajustes, as dificuldades. Então, o Espiritismo nos revela o porquê sofremos, demonstrando que todas as vicissitudes e tendências são consequências de nossas escolhas passadas. Desafio e esforço, então, é a gente ceder, deixa eu vir para cá para o pessoal ler o slide, ceder ou resistir a tudo isso que nos antecede e que agora está construído numa personalidade, num novo planejamento, e que eu preciso dar conta de tudo isso. Está dando para entender? Dúvidas? Então, se nós estamos na era do espírito e um novo mundo exigindo da gente uma nova pessoa, o que eu preciso fazer daqui para frente? Porque a Terra, ela está se modificando. Ela chegou num patamar de que aonde não cabe mais aqui os nossos erros. Não cabe mais somente essas tormentas. Nós precisamos
dessas novas construções. Por isso que Allan Kardec, lá atrás, quando ele escreveu a nossa codificação, lá no livro A Gênese, obras póstumas, né? Eu sempre confundo com obras póstumas de Brás Cubas. Ele escreve ele descreve para a gente, ele anuncia para a gente essa nova era. E essa nova era, nós estamos começando a senti-la na pele, com tanta coisa que está acontecendo. Eu falo lá para a nossa mocidade que nós iniciamos o ano, nós já estamos no mês de junho, e não para de acontecer coisa ruim para a gente conversar naquela sala. Como é que eu vou acolher um jovem, né, que passou por uma situação como essa que a gente viveu na cidade, de uma morte tão trágica e violenta de uma jovem? Eu preciso ter essas construções todas e acreditar na justiça de Deus, acreditar nesse amor, acreditar num planejamento, saber o que é fatalidade, que todos nós temos um gênero de morte, assim como nós tivemos uma maneira de nascer. Quando eu comecei a conhecer o Espiritismo, né, através dessa família maravilhosa, eu olhava para eles e falava assim, nossa, mas que estranho, né? Tinha horas assim, principalmente o Alain e o Adriano, né, que utilizam mais dessa razão. Eu falava, gente, esses dois não choram? Eles não têm sentimento? E quem os conhece na intimidade sabe que eles são mantegão, né? São pessoas extremamente sensíveis, mas, ao mesmo tempo, já conseguiram construir uma linha de pensamento que os sustentam a ponto de eles não ficarem desequilibrados, desestruturados, aflitos, como a maioria de nós fica diante de determinadas situações. Né? Então, quando a gente vai pensar no futuro, quando a gente olha para o futuro, o meu desafio é a gente olhar para o nosso presente. Então, a nossa conversa começa agora. Né? Agora, a gente vai para uma parte um pouquinho mais prática. Então, se eu sei do meu passado, eu não vou mudar o meu passado, mas o meu passado está refletindo em mim hoje. Eu desejo um futuro. O que é que eu preciso fazer hoje para que, no futuro, eu tenha condições de viver aquilo que eu desejo? Porque se eu ainda não sou aquilo que eu desejo, olha que óbvio, né? Se eu não sou ainda aquilo que eu desejo ser, é porque eu estou muito mais ligada ao que eu já fui do que aquilo que eu considero ideal. Faz sentido? Então, eu preciso olhar para o meu presente. Eu preciso ter condições de fazer autoanálise com o que eu sou hoje. E esse livro de Divaldo, ele nos coloca as nossas aflições existenciais. Por que eu estou deprimido? Por que eu trago a culpa? Por que eu tenho medo? Né? Então, aí ele vai fazer reflexões. Acho um livro difícil de se ler, tá? Mas fica a dica. Ok? Ele é dificinho, sim, de ler. Mas, se está aí, é porque a gente tem condições de compreender, de pegar um dicionário. Talvez demore mais para ler. Dentre a lista que ele tem, eu escolhi, ou eu acho que eu fui intuída a falar sobre a culpa. Tá? Então, poderia ser qualquer outro tema. Então, vamos lá. Eu tenho uma temática. Vou desenvolver uma linha de raciocínio com vocês. Dentro da linha de raciocínio, eu tinha N coisas para falar, eu escolhi falar sobre a culpa. Tá? Isso que eu estou falando para vocês é um processo pedagógico, é um processo didático, onde eu tenho um plano, eu tenho um objetivo e traço ele passo a passo. Isso tem um plano, se é um plano, é um planejamento. Tudo na vida de um espírito é um planejamento. A gente não vai a lugar nenhum, ou se a gente até vai, às vezes a gente depois precisa ficar voltando, porque está indo sem rumo. Né? Por exemplo, eu consegui uma passagem, eu estou indo para a Europa amanhã. Aí, nossa, está calor, né? Eu vou levar umas blusinhas tal, e vou. Que clima que é lá? Deu para entender? Tudo é um plano. Gente, eu preciso fazer almoço na hora que acabar a palestra, né, Alain? Minha sogra não vai dar para ela, né?
Eu até falei que era meu pai que ia começar a fazer o almoço para a gente. Mas, enfim, eu tenho que planejar. O que eu tenho lá em casa? Só arroz. Deu para entender? Tudo é plano. Aí, eu vou ficar aqui a manhã toda. Quanto tempo eu vou fazer o almoço depois da hora que eu chegar? Que horas eu vou chegar? Tudo é um plano, se a gente for parar para pensar. O que a gente precisa é se habituar a olhar para esse planejamento, inclusive reencarnatório. O que a minha família fala de mim? O que os meus gostos, as minhas tendências, o que eu passo a maior parte do meu tempo pensando? Quando eu tenho que escolher uma atividade que não é uma atividade obrigatória, que atividade que é essa? Porque tudo que eu faço fala de mim, das minhas tendências, dos meus gostos, tá? Então, fique mais atento a você, para olhar as necessidades do seu espírito. Porque cada um de nós tem uma necessidade. Então, não adianta olhar para a Renata, olhar para o vizinho, olhar para alguém e dizer, nossa, eu queria ser assim, eu queria seguir. Porque o passo é diferente, o plano é outro. Tá? E quando você faz isso, quando eu faço isso, de olhar para o outro, eu esqueço que Deus nos deu uma oportunidade de nos colocarmos com tantas diferenças para a gente aprender sendo solidários um para com o outro. E quando eu me torno igual, eu já estou no outro nível, que não é esse evolutivo que a Terra está. Faz sentido tudo isso? Então, vamos lá. Essa primeira definição de culpa é aquela que todos nós conhecemos, tá? Que está mais consciente no nosso dia a dia. A culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesma, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito errado. Então, algo foi feito errado, e eu tenho essa sensação de que foi feito algo errado, e eu fico, muitas vezes, com um sentimento de raiva. É muito importante para a gente essa definição. Tá? O erro, para aquele que está cometendo um erro, tem o sentimento de raiva. Guarda aí que daqui a pouco a gente vai usar. Aí eu gosto de brincar, eu aprendo as coisas brincando com as palavras, então eu peguei essa palavra erradamente, já coloquei erro da mente, né? É um erro que acontece porque eu não tenho uma estrutura, um pensamento diferente, eu não conheço algo diferente, talvez esteja repetindo algum padrão, tá? Então, toda vez que a gente quer sair do padrão, a gente precisa ter algo novo. Ninguém troca alguma coisa se não tiver algo. Né? Então, eu só vou trocar vendo que algo que eu desejo é melhor, porque aí eu vou ter força para deixar aquele velho para trás. Né? Então, o erro cometido é um gravame cometido contra o próximo. Tá? Que gerou um conflito de consciência. Lembra que a gente disse que na consciência está gravada as leis? Então, se eu cometo algo, como é que eu sei que está errado? A minha consciência já apita. A ação foi desencadeada atendendo ao impulso, nascido da mesquinhez ou no primarismo pessoal. Vamos definir aí. Esse erro cometido pode ter sido cometido por um impulso do espírito, do praticante, atendendo à inferioridade que esse espírito se apresenta. Principalmente moral ou intelectual. Então, eu reajo a uma situação, tomo uma decisão por impulso, porque eu não sei fazer diferente. E acabo errando. E aí, como que eu sei que eu errei? Porque ou a situação ou alguém me devolve aquilo. Olha como é importante aquele famoso cuidado que Jesus pede da nossa vigilância. Né? De ficar atento. O que a vida está me devolvendo com as ações que eu tenho? Se a vida está me devolvendo contrariedades, dores, eu preciso parar. Porque alguma coisa eu estou praticando de errado. Então, o Espiritismo nos mostra que eu sou o responsável por tudo.
O que está fora, as imposições, as situações, são recursos para eu me ver. São oportunidades para eu me modificar. Conseguem já construir o pensamento, mesmo que você não esteja acostumado com ele? Consegue acompanhar o raciocínio? Porque com o tempo, leva um tempo para a gente aprender a pensar e a ver a vida dessa forma, ok? Mas se você estiver acompanhando o raciocínio, já está valendo, tá? Então, essa é a forma mais comum de erro. Aí olha o que acontece. O remorso, porque aí, quando a gente percebe que fez algo de errado, a nossa consciência apita, vem o remorso, né? Por que é que eu fiz? Olha eu de novo errando. E a gente percebe no atendimento fraterno na casa que muitas vezes a pessoa ela fica presa nesse remorso, ela fica presa no que ela está fazendo e ela não consegue caminhar se vendo diferente nas situações. E a gente vê, então, como que eu vou criar novos passos, oportunizando para ela um plano de ações para que ela saia dessa situação que está fazendo ela sofrer. Então, eu preciso ter recursos. E o recurso está no Evangelho para a gente. A compreensão está na doutrina, mas o recurso está no Evangelho. Então, esse fenômeno do remorso é a identificação com o erro. Eu me identifico com o erro. Mas não se faz acompanhar, então, olha aqui o segredinho que Joana de Ângeles nos traz. Da coragem para conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa. Lembra que eu pedi para vocês registrarem o sentimento de raiva? Toda vez que a gente está passando por uma situação, o que vai para os arquivos do espírito é a vibração vivenciada no momento. A vibração vivenciada no momento é o sentimento vivenciado pelo espírito. Se eu estou vivendo uma situação que o sentimento é de raiva, qual foi que arquivo que foi para o meu espírito? Vibrações negativas. Lembra os corpinhos lá no vídeo anterior? Corpinhos mais escuros, mais densos, densificados, porque são esses sentimentos. A raiva, a princípio, no nosso primarismo pessoal, olha como a gente precisa entender o conteúdo. A raiva, quando a gente sai das mãos do Criador, é o sentimento nobre. Porque é o sentimento que vai nos impulsionar a conservar o nosso ser, preservar a nossa espécie e, ao mesmo tempo, multiplicar a nossa espécie. Então, quando a gente sai das mãos do Criador, simples e ignorante, essas emoções básicas, como a raiva, o medo, elas são de extrema importância para o nosso crescimento. Mas conforme a gente vai evoluindo, ela já não cabe mais. Principalmente na era que nós estamos, quando a gente já começou a desenvolver o raciocínio, o discernimento, a gente começa a entrar numa culpa por sentir raiva. Está dando para entender? E aí, eu fico, então, eu acho que com a chave é a coragem. Porque tudo bem a gente errar. O que vai nos diferenciar, e para isso eu preciso ter recurso interno. É o que eu vou fazer depois de eu ter percebido o meu erro. Só que muitos de nós, e aí vem talvez essa questão colocada aqui, né, por orgulho, por sermos mesquinhos, apesar da dor, vamos preferir ficar aonde? Na paralisia do erro. Eu fico paralisado. Eu deixo esse sentimento vir para o meu arquivo, eu não ajo, faço de conta que eu não errei, porque eu estou com vergonha, e está tudo certo. Será? Sei, hein? E aí Joana de Ângeles nos coloca um outro tipo de culpa, aquela culpa que foi construída na nossa infância. E essas culpas que são geradas nos bebezinhos
que a mãe está gestante, bebezinho pequenininho, bebê, na verdade, ou criança pequenina, são os piores traumas que alguém pode viver. Por quê? Fica registrado no inconsciente, tão ali inconsciente, que não se toma, não se percebe. Então, aquele erro que a gente definiu antes é como se fosse assim, eu errei, eu estou consciente, lá no meu trabalho hoje eu fiz tal coisa, eu estou consciente. Eu consegui trazer para o nível consciente. Tá? Esses traumas, essas culpas, no caso que a gente está falando, da infância, a gente registra. Qual o sentimento? De raiva. Esse sentimento fica registrado no meu arquivo e eu me torno um adulto com dificuldades, que a gente já vai ver. A psicologia, nos seus estudos, tem relacionado esses psicopatas, os nossos irmãos, que têm frieza, que não sente compaixão pelo outro, são os bebezinhos e as crianças que sofreram esse trauma. Eles registram isso no inconsciente e não desenvolvem sentimentos depois. Olha por que a gente já trabalha a evangelização de bebês do ventre e hoje na pré-concepção, dentro do Espiritismo. Nós temos, através da nossa irmã Sheila, de Passos, lá de BH, Belo Horizonte, lá do Instituto Ser, do Haroldo Dutra Dias, ela nos coloca que hoje a evangelização do ventre foi o pedido que eles receberam da casa, porque existem, nessa era transitória que nós estamos passando, muitos abortos espontâneos. Não aborto esse que a mãe provoca, mas os abortos espontâneos demonstrando que o espírito que vai reencarnar não aguenta o planejamento reencarnatório. Para quem já estudou a reencarnação de Sigismundo, vai saber do que a gente está falando. Que ele ainda, antes de reencarnar, foi preciso fazer um trabalho de perdão entre ele e o pai, para que ele conseguisse ficar no corpo, no ventre da mãe e reencarnar. E eles tiveram depois trabalho de mantê-lo no ventre, de mantê-lo os 5 primeiros meses, porque são os primeiros meses, 4, 5, que é o aborto também espontâneo de risco de uma mulher. Por quê? Porque esse espírito está muito mais no torpor do que já no processo inconsciente de reencarne. Então, quando a gente faz a evangelização, a gente está cuidando dessa família, desse ser que vai reencarnar, muitas vezes, com provas e situações difíceis, que o espírito já sente. Né? E a gente tem visto que existem, inclusive na parte da ciência, educadores de gestante que nem espíritas são. Na Suíça, eles fecharam 4 presídios, depois de 20 anos de trabalho com gestantes. Então, são dados científicos, não são espíritas, que a gente precisa refletir no nosso trabalho que a gente está fazendo. E o Espiritismo nos coloca isso, nos oferta isso em suas obras. Né? Basta a gente ter esse conhecimento. Então, é lamentável que os educandos sejam manipulados por adultos, pais ou educadores, quando esses frustrados lhes transmitem suas inseguranças, impondo a eles, né, o que lhes é melhor, e a conduta dos adultos grava no educando a forma de ser, dando surgimento, quase sempre, quando não correta, né, essa conduta que o pai passa, a inúmeros conflitos existenciais. Ressurge facilmente ante ao desencadeador de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias, ou seja, o nosso inconsciente nos visita a qualquer momento. Basta o nosso cérebro fazer alguma associação de ideias que são condutoras da lembrança do inconsciente, que está impregnado fortemente pelas nossas emoções, parcial ou totalmente reprimidas, que surgem no comportamento, nos sonhos, como fortes tintas desses conflitos. Deixa eu só ver se tem mais um dos pais.
Eu vou falar primeiro dos conflitos. Lembra que a gente falou que fica no arquivo? Se está arquivado, a qualquer hora esse arquivo pode ressurgir. Então, nós estamos dentro agora numa vida adulta, vivendo tal coisa, e de repente a gente reage. Por quê? O sentimento está lá dentro da gente. A gente precisa trabalhar, precisa trazer para a consciência. E como que a gente vai fazer isso? Geralmente, a gente pode revisitar a nossa infância. Como eram os nossos pais, como era a forma como eles nos educavam. O fato é que a maneira do pai nos educar, pelas suas próprias inseguranças, eles vão culpando os seus filhos, sem que a gente perceba, isso não é consciente, mas a gente responsabiliza os nossos filhos, ou, no caso, um professor da escola, um professor da evangelização, um adulto qualquer que esteja com a criança. Vamos tirar esse peso das costas dos pais. Mas, geralmente, os pais são os que passam o maior tempo com seus filhos. Essa insegurança dele, que está impregnado com os sentimentos também de culpas e de processos anteriores, leva ao filho a absorver essa culpa. E como ele se torna no adulto? Olha lá. Para a criança ou jovem, atender sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo. Gente, é um crime que a gente faz com as crianças. A gente coloca para eles o que eles têm que fazer. Seja um bom menino, porque bom menino não faz isso que você faz. Olha, menino não chora, porque, na verdade, eu quero conter o choro daquela criança. Como eu sou insegura, eu não sei o que fazer, não tenho forma diferente para fazer, eu coloco uma conduta do que eu acredito ser certa e não acolho a emoção daquela criança ouvindo o porquê que ela está chorando. Renata, mas você está pedindo para eu ouvir o meu filho, para eu dialogar? Exato, a era é outra. A era agora é do Espírito, não cabe mais imposição. O nosso maior desafio na evangelização de Espírito na casa é trabalhar com essa troca, porque todos nós ali, todas nós, fomos educadas nessa educação tradicional, impositiva de valores, preconceituosa, julgadora, que não dialoga. Cheia de insegurança, que projeta no outro as suas inseguranças, que desequilibra o outro. Como que eu posso ter uma sociedade diferente se todos nós, há anos, há séculos, estamos repetindo esse padrão que não serve nem na nossa vida, quanto mais nas nossas relações? Quando nós vamos ter a coragem de fazer diferente? Porque a coragem é a chave da mudança. Porque errar, eu acredito que todos nós aqui estamos cansados de errar. A gente sabe muito bem o caminho do erro. Agora está na hora de a gente ter coragem de construir novos caminhos. O caminho do bem, o caminho da reparação, do perdão, do amor. E aí, olha o que acontece. Para os pais e os educadores, para fugirem ao dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis, da convivência educativa, mais pelos atos do que com as palavras, diante de sua atitude igualmente infantil, de suborno emocional, a fim de distrair da sua companhia, cumulam brinquedos, jogos. Adultos imaturos, no entanto, cobram pagamento do que fizeram. Olha que loucura que a gente faz com as nossas crianças. A gente suborna ela. Fica ali um pouquinho com esse brinquedo novo que a mamãe comprou, que você foi na evangelização, por isso que você ganhou. Está cansado de ouvir isso. A mamãe vai lá para a palestra, fica aí brincando, a criança chega, ela não para na sala, porque ela entende que a mãe fala isso todo domingo para ela, que ali é lugar de brincar. E se você brincar bonitinho e a tia não reclamar, a gente vai almoçar no shopping e você ainda vai poder brincar no pula-pula que você gosta. É suborno, isso não educa. E a criança, muitas vezes, ela necessita se expressar. Ela quer te contar a aulinha. Ela quer te contar que lá não é brincadeira. E você não ouve. Ela acumula raiva, ela acumula culpa. Faz sentido? Eu estou transportando para vocês um conteúdo numa prática, no nosso dia a dia, é o que a gente vivencia o tempo todo. Né?
E aí, olha como queixam-se então, e além de tudo, o adulto queixa-se de ingratidão, provocando sentimentos de culpa, conduta manipuladora e infeliz. Ainda o adulto se queixa de ingratidão. Olha que ciclo de vícios. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, sem reflexão, sem rompimento. E, na verdade, o que está vibrando na nossa relação? Raiva, indiferença, ingratidão, desarmonia no lar. Vamos romper isso? Está na hora, né? Quando o educando, então, apresenta lá já o sentimento de culpa instalado, olha o que a gente percebe nele. E aí a gente pode perceber numa criança de 4 aninhos, como pode perceber num de 16 na mocidade, ou num adulto no nosso grupo de estudo. Ou até mesmo perceber que eu sou assim. Tá? Olha lá. Quando o educando, alguém que é o aprendiz aí, apresenta sentimento de culpa instalado, a gente percebe no seu comportamento codependência. Criança que não consegue se libertar dos pais. Tudo que vai fazer precisa da autorização. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Ele tem medo de te contrariar. Ele tem medo de tornar você infeliz. Porque você mostra para ele que é tão importante que ele faça aquilo que você quer, que ele não tem coragem de fazer o que ele quer. Dificuldades de ser espontâneo. Criança que não consegue. Ela sabe uma coisa, ela sente outra e ela faz outra. Ela não consegue ter coerência. Totalmente desajustada. Porque ela aprendeu desde a infância que o que ela quer não é importante. O que ela sente não é importante. Deu para entender? Olha a nossa construção de culpa desde o passado. E aí a gente se torna um adulto que eu sei o que eu quero, Renata, mas eu não consigo fazer. É uma criança que está pedindo socorro. Então, a gente tem que voltar lá na infância e resgatar essa criança para trazê-la... Porque ela é adulto, gente, não pode agir assim. Perda da capacidade de dizer não. Ela traz uma culpa, então tem essa dificuldade de dizer não para a vida, para as coisas. Né? Lembra que ela não falava não para os pais? Então, é um adulto que não consegue dizer não. Sofre, chega em casa, chora. Eu devia ter falado aquilo com o meu patrão, eu devia ter falado aquilo para tal pessoa, mas não consegue. Né? Sensação de trair ou desrespeitar aquele que ensina. Olha que confusão toda. Qual é o antídoto, então, para a culpa? É o perdão. Qual o perdão, Renata? A gente olhar para os nossos pais do passado e reconhecer que eles não fizeram isso por mal. Era uma imaturidade deles. Então, eu preciso perdoar. Mas eu também preciso de perdão, porque eu também erro. Então, o antídoto é, se eu errei, eu preciso ter a coragem de reparar. Mas muitos de nós preferem ficar no remorso. O remorso, ao longo do tempo, quando você acostuma a ficar com ele, vai chegar uma hora que ele vai se somatizar e ele vai se manifestar numa doença. Que aí essa doença é dolorida. Mas ela reflete a falta de ação nas oportunidades que a vida veio me apresentando. Eu fiquei tão inativo que hoje a doença cristalizou e me paralisa. E eu não tenho liberdade de fazer, de falar, porque eu estou paralisado com uma dor. Então a gente precisa acolher essa dor, porque muitas vezes ela estava no nosso inconsciente, a gente não tinha como ter consciência, né? Então, desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, olha aí que coisa gostosa. Se para você está difícil perdoar, pensa assim, ó, eu quero a paz ou eu quero a culpa? Ah, eu quero a paz. Então, livre-se da culpa. Pronto, é mais fácil do que falar, eu tenho que perdoar. É um joguinho que a gente faz com a gente mesmo, mas que aparentemente fica mais fácil, olha lá.
Porque uma elimina a presença da outra. Torna-se, então, necessário o exercício de compreensão da própria fraqueza. Eu preciso me reconhecer. Essa fraqueza mostra a minha necessidade reencarnatória. Aquilo que está fraco em mim é aquilo que eu preciso fortalecer. Então é para isso que eu preciso me dedicar, para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. O que é injunção? É a imposição de Deus. A gente tem aquilo que a gente merece. A gente tem aquilo para a gente melhorar das escolhas passadas. Então a gente precisa se livrar dessa dolorosa injunção. Mas para isso eu preciso esforço, olha lá. A coragem de pedir perdão ou a capacidade de perdoar são 2 mecanismos terapêuticos. Olha lá, o esforço em favor da solidariedade e da compaixão elabora mecanismos de diluição do processo nosso de aflição. Por quê? Eu começo a entender que aquele pai, eu sou solidário com a dor. Então eu acolho o meu pai, que ele tinha suas dificuldades, porque muitas vezes eu, com um sentimento de raiva por tudo aquilo que ele me provocou, eu quero devolver para ele a raiva que ele implantou em mim. Isso tudo é meio psicológico, tá? Assim, é raciocínio de psicólogo. E aí, sem que eu perceba qual é o meu mecanismo, fazer ele sofrer tudo aquilo que eu sofro. Né? Só que se cada um de nós for pensar assim, nós não estamos sendo solidários, porque se a lei é de reencarnação, e se, olha, e se, eu gosto de brincar com as possibilidades. E se hoje eu estou, né? Hoje, e se não, hoje eu estou filha dele. Mas e se na outra reencarnação eu fui o bisavô dele, que provocou por 3 gerações essa continuidade de padrão, e agora eu, que era de lá atrás, vim para romper esse padrão. Eu posso ter sido aquele que inicia. Eu não sei, eu estou compartilhando essas reflexões com vocês, porque é o que a gente aprende com a psicologia, hoje com a metodologia de sacramento, mas tudo fica mais fácil quando a gente traz para a gente. Porque se já é difícil a gente lidar quando a gente traz para a gente, o que é compartilhar com o outro que a gente não sabe das suas necessidades íntimas? Deu para entender? Então, o fato é que o antídoto para essa culpa que a gente traz, que está instalado, é o perdão. É o esforço para a compaixão, para amar, né? E daí, então, essa educação das emoções, um diálogo, uma comunicação não violenta. Né? Aqui, eu adorei essa imagem, porque ela mostra assim, né? O pai poderia, a mãe aqui, ela constrói com o filho assim, eu estou identificando aquilo que você sente. Né? Oh, você está bravo? Tá, vamos conversar sobre o que é estar bravo. Ah, mãe, eu estou brava por conta disso, disso, disso. E não eu ter a escuta do bravo com aquilo que eu trago. Porque bravo era alguém que convivia comigo na minha infância, e isso me causava um sentimento negativo, e eu reajo com o outro agora com aquele sentimento. Lembra que eu pedi para vocês guardarem o sentimento? Na metodologia, no Espiritismo, que a metodologia inclui Joana de Ângeles, Emmanuel, Eurípides Barçanufo, todos esses espíritos que se uniram para ajudar Jesus a implantar o seu evangelho. Para implantar na nossa comunidade o bem viver, o bem coletivo, o bem solidário, o bem da igualdade, da liberdade de expressão. Aí é preciso romper tudo isso. E para a gente finalizar, quando a gente vai pegar a definição de lei de amor de Jesus, que está lá no Evangelho, a gente ouve a seguinte definição. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Se o sentimento
é o que vai vibrar no nosso espírito. É ele que vai para o arquivo da nossa memória. É ele que liga as nossas reencarnações. É ele que eu preciso acolher. Então, eu acolho, reconheço o que eu sou, o que eu sinto, e vou transformar isso. Porque a raiva é um instinto que nos protege. Mas eu já estou num processo evolutivo, que me pede novas construções. Então, é como se fosse assim, eu fui instinto, né? Até mesmo o baixo ventre é muito instintivo, né? O prazer, a energia sexual, tudo está muito mais ligado à terra, ao baixo ventre. Conforme eu vou evoluindo nas minhas experiências, eu vou despertando esses sentimentos. Mas eu só vou fazer uma conexão com esse plano mais evoluído, ligado à minha essência espiritual e ligado a essa experiência na carne, através do meu pensamento. Então, eu conheço, eu sei, eu tenho discernimento, porque as minhas experiências instintivas foram me mostrando, pelo erro, pelo acerto, o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Então, com isso, eu fui discernindo qual era o certo, qual era o errado. Agora, eu preciso conectar tudo isso, e essa conexão é o que vai fazer a nossa diferença. Trabalhar os sentimentos, então, aquisições de sentimentos bons. Por isso que, para nós espíritas, o Evangelho é o roteiro. Porque o Evangelho tem todas as virtudes que a gente precisa adquirir. Virtudes essas que a gente não encontra nas nossas relações no mundo, que geralmente prevalece o egoísmo, um ser maior que o outro, um ser superior ao outro, ao passo que esses de Jesus, do Evangelho, nos liga a uma condição de igualdade, mesmo nas diferenças que nós apresentamos, de cor, de crenças, de profissões. Deu para entender? Então, a gente precisa respeitar essas diferenças, acolhê-las no planejamento reencarnatório, para a gente se fazer entender. E a gente encerra com vocês. Esse aqui é um slide que eu vou usar na reunião com os pais. Eu vou usar 3 exemplos de como essas construções... Olha como é construção mental. Olha aquele que está confuso, que está cheio de registros. Quando a gente vai trabalhando o pensamento, como ele fica muito mais homogêneo, numa outra sintonia. Então, o amor, ele começa com o pensamento. A gente pensa que amar como Jesus amou é sentir com paixão. A gente não vai sentir se a gente não tiver uma estrutura de um pensamento que nos faz conhecer primeiramente a verdade, quais são os caminhos, para depois eu despertar. Isso a gente já está construindo. E o próximo passo é a construção moral. A gente encerra, então, com uma música que a gente acredita que Libra tem esse perdão e a vantagem que a gente tem em amar. Na terra, sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a natureza e toda a beleza
não te dou muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a para sua casa, para sua vida. Acho que esse é o desejo de Jesus, né? Quando ele pede para a gente ir evangelizar. Espero que ninguém saia daqui com complexo de culpa, mas que vocês fiquem, sim, com as vibrações do amor, lembrando sempre que nós estamos acompanhados por o Espírito protetor que nos quer bem, que nos intui os caminhos corretos, que nos coloca sempre nas melhores condições de escolha, mas para isso a gente precisa estar aberto, né, para ouvir, para acolher essas intuições, para que haja realmente esse reencontro de almas. Porque realmente, somente amando e perdoando é que a gente vai transformar esse mundo, né? Através dos sentimentos. Tá? Então, era isso que eu precisava falar, passei bastante da hora, eu agradeço, e fica o convite para quem quiser ficar aí depois para o nosso bate-papo, fazendo algumas exemplificações com as crianças e jovens que a gente já vivenciou. Obrigada.